pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. E o mercado opera sem direção única nesse começo de semana, em que a gente vai ter uma agenda cheia de indicadores, falas de diretores do Banco Central americano e, como pano de fundo, o conflito em Israel, que ainda segue preocupando o mercado global. Lá na Ásia, o fechamento nessa segunda-feira foi negativo, com o mercado por lá de olho no conflito em Israel e também na expectativa pela publicação do PIB e da taxa de juros da China que sai nessa semana. No Japão, essa semana também sai a inflação ao consumidor, o que pode pressionar o Banco Central japonês a mudar a sua postura de juros negativos. Na Europa, o viés é levemente positivo nesse começo de semana, em que os investidores por lá também devem ficar de olho na agenda americana e, claro, no conflito em Israel. Nos Estados Unidos, semana passada fechou positiva, lá o Dow Jones subiu 0,79, a S&P subiu 0,45 e o Nasdaq se valorizou em 0,15% na semana. O destaque na parte de indicadores ficou para a inflação ao consumidor por mês de setembro, que veio com uma alta de 0,4% e ficou acima do que o mercado projetava. O mercado estava esperando uma alta menor, de 0,3%. De qualquer forma, como ao longo da semana vários diretores do Banco Central discursaram e sinalizaram que a alta na curva de juros já pode segurar o nível de atividade americana, o mercado passou a trabalhar com um cenário de manutenção nas taxas de juros na decisão do Banco Central no dia 1º de novembro. Também tivemos os primeiros balanços sendo publicados no final da semana, com os bancos começando essa temporada e apresentando números positivos, o que ajudou a manter os números das bolsas lá nos Estados Unidos. O pano de fundo, claro, seguiu com o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que invadiu o território israelense no final de semana passado. Com isso, o preço do barril de petróleo que disparou, claro, trouxe o risco de que outros países produtores ali de petróleo da região possam ser afetados com esse conflito, o que poderia pressionar a inflação e, claro, pressionar os juros por consequência. Na agenda dessa semana, vários outros diretores do Banco Central americano vão discursar, mas o foco deve ficar na quinta-feira, quando o presidente do Fed, o Jerome Powell, vai falar. Fora isso, também vão sair nessa semana vendas no varejo americano, produção industrial e sai também a publicação do livro Bege. E nessa semana ganha mais força a temporada de resultados. Essa semana vão sair alguns nomes importantes como Netflix, Morgan Stanley e Bank of America. Vamos atualizar aqui os índices agora. S&P Futuro sobe 0,09, Eurostock 600 cai 0,01%. Lá em Londres, o FTSE está subindo 0,39%. No Japão, o Nikkei caiu 2% hoje e o Xangai Composite na China caiu 0,46%. O índice de mercados emergentes cai 0,37%, o DXY, o dólar index, está caindo 0,14% e os juros de 10 anos do mercado americano sobe 1,3%, está cotado a 4,68% no anual. Índice de commodities da Bloomberg caindo 0,2% e o petróleo operando estável nessa segunda-feira. O WTI está subindo 0,07%, cotado a 86 dólares e 40 centavos o barril, enquanto o Brent está caindo 0,11% e está cotado a 90 dólares e 78 centavos o barril. Petróleo operando estável nesse começo de semana e deve ainda repercutir os desdobramentos do conflito em Israel. O minério de ferro subiu nessa madrugada na expectativa de que o governo chinês possa implementar novas medidas de estímulos, especialmente no setor de infraestrutura. A Dalian, hoje o minério subiu 2,86% e fechou cotado aos 117 dólares e 84 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa também terminou a semana passada no positivo, uma valorização de 1,39% para o Ibov, que terminou a semana nos 115.754 pontos. O dólar caiu 1,3% na semana e fechou cotado aos R$ 5,08. Os juros tiveram quedas por aqui, os juros futuros, acompanhando a curva de juros americana, que também caiu, o que ajudou na performance do Ibovespa. Na parte de indicadores, o nosso destaque local foi o IPCA de setembro fechado, que veio com uma alta de 0,26%, abaixo do que o mercado esperava. A projeção era de uma alta maior, de 0,33%. Ainda assim, o sentimento é de que nas próximas decisões de taxas de juros aqui no Brasil, o ritmo de queda para a Selic siga em 0,5%. E com a alta do petróleo no mercado global, o destaque corporativo ficou mesmo para as empresas ligadas ao segmento de petróleo. PetroRio e PetroRecôncavo foram os destaques, subiram mais de 14% cada uma delas na semana passada. Na ponta negativa, a Petz caiu 10%, enquanto a Alpargatas caiu 8% depois que foi rebaixada pelo Banco City. Na agenda dessa semana, a gente vai ter divulgação do índice de confiança empresarial, balança comercial e pesquisa mensal de serviços para a gente olhar. O destaque mesmo deve ficar na quinta-feira, quando vai sair o nosso IBC-BR, que é um indicador de atividade econômica e serve para a gente como uma proxy do nosso PIB. Aqui a expectativa é de que o número venha com uma queda de 0,3% referente ao mês de agosto. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.